Jeremias capítulo 4. Ah, Israel, arrependa-se e volte para mim, diz o Senhor. Se você jogar para longe da minha vista todos os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você passar a jurar apenas por mim, o Deus vivo, e a viver honestamente, com justiça e verdade, então os outros povos poderão conhecer e amar o Senhor, recebendo suas bênçãos. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: passem o arado na terra que não foi preparada e não semeiem as sementes entre os espinhos. Façam uma nova aliança com o Senhor, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Mas deve ser uma aliança para purificar seus corações e seus pensamentos, em vez de simplesmente o seu corpo. Se vocês não fizerem isso, a minha ira vai queimar como fogo. E por causa da maldade de seus pecados, o meu furor queimará, e ninguém será capaz de apagar esse fogo. Anunciem em toda a Judéia, proclamem em Jerusalém, mandem tocar a trombeta em toda a terra, gritem bem alto e proclamem, ajuntem-se e fujam para salvar a vida. Corram para as cidades protegidas por muros altos, façam um sinal indicando o caminho que vai de Sião para outros lugares. Fujam imediatamente em busca de abrigo, porque eu, o Senhor, estou fazendo o castigo do norte, uma terrível destruição. Um leão saiu da sua toca, um destruidor de nações caminha para cá. Ele saiu de onde vive para arrasar a terra. Em breve destruirá completamente todas as cidades dessa terra, que ficarão sem um único habitante. Por isso, vistam roupas de luto, chorem e gritem de tristeza e dor, pois o fogo da ira do Senhor contra nós ainda não passou. E quando a invasão começar, diz o Senhor, os reis e seus príncipes perderão a coragem, os sacerdotes serão dominados pelo medo e os profetas perderão a noção das coisas. Então eu disse: ah, soberano Senhor, o povo foi enganado pelas suas palavras. O Senhor prometeu paz para Jerusalém, mas na verdade a espada já está em nossa garganta. Naquele dia será dito ao povo de Judá e a Jerusalém: vindo ao deserto, um vento muito quente vai soprar sobre a minha família, o meu povo, mas não será um vento fraco para peneirar a palha do trigo. É um vento muito forte que vem ao meu comando. Então anunciarei a vocês a condenação de seus pecados. Vejam, o inimigo avança sobre nós como nuvens que cobrem o céu. Os seus carros de guerra são como a tempestade e os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, chegou o nosso fim. Ó Jerusalém, limpe o mal do seu coração, enquanto ainda há tempo para se salvar. Até quando permanecerão em seu íntimo esses maus pensamentos? O castigo pela sua idolatria já foi proclamado da região de Dan, e dos montes de Efraim anuncia-se calamidade. Anunciem às outras nações que os exércitos inimigos vêm de longe para cercar Jerusalém, fazendo ameaças de destruição contra todas as cidades de Judá. Eles cercam Jerusalém como homens que guardam um campo. O meu povo se rebelou contra mim, diz o Senhor. O seu mau comportamento, o seu próprio pecado é que trouxe a desgraça sobre você. Como é amargo esse seu castigo, ele atinge o seu próprio coração. Meu coração, ai meu coração, estou torcendo de dor. Ó meu coração, o meu coração está disparando dentro do meu peito. Não posso ficar quieto, porque já ouvi o som da trombeta e os gritos de guerra do inimigo. Ondas e ondas de destruição caem sobre a terra, até ela ficar completamente destruída. De repente, num instante, minhas tendas foram derrubadas e os meus abrigos destruídos. Quanto tempo isso vai durar? Até quando terei de ver o sinal levantado e ouvir o toque da trombeta da batalha? O meu povo não tem juízo e não me conhece. São crianças tolas que não compreendem as coisas. Não têm juízo. São muito espertos para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ela havia se transformado em total confusão, completamente vazia. Olhei para os céus e a sua luz havia desaparecido. Olhei para os montes e eles tremiam. Olhei para as colinas e elas estavam sendo sacudidas. Olhei em volta procurando alguém, mas todos os homens haviam desaparecido. No céu não havia uma ave sequer. Todas haviam fugido. Olhei e os vales da terra, boa e produtiva, haviam se transformado em desertos. Todas as cidades haviam sido derrubadas diante da presença do Senhor,
e estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Assim diz o Senhor: toda essa terra ficará devastada, embora não a consuma de todo. Por causa disso, a terra ficará de luto, os céus se cobrirão de preto, porque eu falei e não me arrependi, nem voltarei atrás. Todas as cidades fogem, cheias de medo, ao ver o barulho dos exércitos, dos cavalos e dos soldados. Os moradores se escondem nas matas e outros escalam as rochas. As cidades ficaram completamente vazias, sem ninguém para defendê-las. O que você está fazendo, ó cidade devastada? Por que você se veste de vermelho e enfeita-se de joias, de ouro e pinta os olhos? Isso não adianta nada. Os seus antigos amantes a desprezam e tentarão matar você. Ouvi gritos desesperados como os de uma mulher em trabalho de parto, como a agonia de uma mãe ao dar à luz pela primeira vez. É o grito da cidade de Sião, respirando com dificuldade, estendendo os braços pedindo ajuda e dizendo: ai de mim, estou perdida, ajudem-me, a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Jeremias capítulo 5. Suba e desça pelas ruas de Jerusalém, ande por toda a cidade, procure em cada praça para ver se encontra pelo menos uma pessoa honesta e que busque a verdade. E se houver, eu perdoarei a cidade e não a destruirei. Embora digam: juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Ah, Senhor, a única coisa que o deixa satisfeito é a verdade. Bem que o Senhor tentou ensinar isso ao povo, castigando, mas eles não se importaram. O Senhor os esmagou, mas eles não aproveitaram a sua correção. Endureceram o seu coração mais que a rocha e recusaram-se a se arrepender. Mas eu pensei comigo: o que se pode esperar desses pobres e ignorantes? Eles não conhecem os caminhos do Senhor e não sabem obedecer às leis de Deus. Vou procurar os líderes, as pessoas importantes, e falarei com eles. Com certeza eles conhecem o caminho do Senhor e sabem que Deus julga o pecado. Mas todos eles também não quiseram obedecer a Deus e se revoltaram contra ele. Por causa disso, serão castigados pelo leão da floresta. O lobo do deserto cairá sobre eles e um leopardo ficará escondido nos arredores da sua cidade. Quem sair será despedaçado. Isso vai acontecer porque a sua rebeldia é grande e eles me desobedeceram muitas e muitas vezes. Vocês acham que, vendo isso, eu ainda deveria perdoar? Seus inimigos me abandonaram e adoram ídolos que não são deuses. Eu dei de comer ao meu povo e, quando já estavam satisfeitos, cometeram adultério, reunindo-se em casas de prostituição. Eles são belos cavalos, bem alimentados e cheios de desejos, cada um relinchando para a mulher do próximo. Não devo castigá-los por isso? Pergunta o Senhor. Não devo vingar-me dessa nação? Subam e destruam as suas videiras, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os ramos de cada videira, pois não pertencem ao Senhor. Pois o povo de Israel e o povo de Judá têm me traído, declara o Senhor. Eles não aceitam as minhas palavras e disseram: não é ele quem está falando, nada de mal nos acontecerá, não haverá fome nem guerra. Os profetas de Deus não passam de um bando de faladores que não têm autoridade para falar. Todas essas ameaças de castigo vão cair sobre eles mesmos, mas não sobre nós. Portanto, assim diz o Senhor, o Todo-Poderoso: já que esse povo zomba dos meus profetas, eu vou transformar em fogo as palhas que falei através de você. Vou fazer desse povo lenha, e eles serão destruídos quando as profecias forem cumpridas. Ouça, povo de Israel, declara o Senhor: vou fazer uma nação antiga e distante atacar a sua terra. Essa nação é muito poderosa e fala uma língua que vocês não entendem. As suas armas são mortais. Todos os soldados dessa nação são homens valentes. Eles tomarão os campos onde vocês plantaram e comerão. Eles tomarão os campos onde vocês plantaram
e comerão todo o pão, matarão seus filhos e suas filhas, matarão as ovelhas e o gado para alimentar os soldados. Tomarão para si os figos e as uvas que vocês plantaram. Além disso, destruirão as cidades protegidas por muros em que vocês tanto confiam. Mas mesmo quando tudo isso acontecer, eu não vou destruir vocês completamente, declara o Senhor. Quando o povo perguntar, por que o Senhor, o nosso Deus, fez tudo isso conosco? Você deve responder, vocês abandonaram o Senhor e se entregaram aos deuses dos estrangeiros em sua própria terra. É por isso que agora vocês serão escravos em terra alheia. Anunciem isso aos descendentes de Jacó e ao povo de Judá. Escutem bem, povo tolo e ignorante, gente que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. Será que você não tem respeito por mim? Pergunta o Senhor. Será que vocês não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia o limite para o mar, um limite eterno, que ele nunca vai ultrapassar. Mesmo que as ondas se levantem e o mar fique muito bravo, dali não passará. Mas o coração do meu povo é tão mau e rebelde, eles se afastaram e me abandonaram. Eles não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que sempre dá as chuvas da primavera e do outono no tempo certo, e ano após ano manda a colheita no tempo certo. Por isso, eu vou tirar de suas mãos todas essas bênçãos maravilhosas por causa dos pecados e maldades que vocês cometeram. No meio do meu povo existem homens perversos, cada um anda vigiando o outro. Como um caçador escondido espera o animal chegar, eles preparam armadilhas para apanhar o outro. Como um viveiro cheio de pássaros, as suas casas estão cheias de planos maldosos, e assim eles se tornaram ricos e poderosos, bem alimentados e sadios. Mas a sua maldade vai além dos limites, não cuidam dos órfãos, não dão importância ao sofrimento dos pobres, não se incomodam em fazer justiça. Seria possível fechar os meus olhos diante de todo esse pecado? Pergunta o Senhor. Seria justo deixar de castigar essa nação tão má? Está acontecendo uma coisa horrível, difícil de acreditar nessa terra. Os profetas não falam a verdade e, apoiados por eles, os sacerdotes enganam o povo com a sua própria autoridade. E o meu povo fica feliz com isso. Mas o que vocês vão fazer quando toda essa situação chegar ao fim? Jeremias, capítulo 6. Povo de Benjamim, fuja de Jerusalém se quiser salvar sua vida. Toquem a trombeta em Tecoa, mandem um sinal de Bet-Haquerem. Avisem por toda parte que o castigo divino se aproxima e a destruição está chegando do norte. Eu destruirei a cidade de Sião, você que é bela e formosa, para onde os pastores vêm com seus rebanhos, armam suas tendas em volta de seus muros, cada um no seu lugar. Vejam como se preparam para atacar Jerusalém. Fiquem prontos, porque o ataque vai começar ao meio-dia. Ai de nós! A tarde já está terminando, as sombras da noite se aproximam. Preparem-se, vamos atacar durante a noite e destruir as fortalezas. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Cortem árvores e construam rampas de guerra para atacar os muros de Jerusalém. Esta cidade deve ser castigada, porque dentro dela só existe opressão. Como a água de um poço está sempre fresca, a maldade de Jerusalém está sempre bem viva dentro dela. Pelas ruas só se ouve o som da violência e do crime. Cada vez que eu olho para ela, vejo a sua maldade como uma ferida aberta, como uma doença incurável. Jerusalém, este é o último aviso. Se você não escutar, eu me afastarei de você e transformarei essa terra num lugar desolado e vazio. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Um após outro, terríveis desastres acontecerão na terra de Israel. Até o remanescente do povo que ficar vai passar por maus bocados. Vai acontecer em Israel o que acontece nas plantações de uvas, onde o colhedor volta e examina cada parreira, para colher o que deixou escapar da primeira vez. A quem posso me dirigir e advertir? E mesmo que eu fale, quem vai me ouvir? Não adianta falar a esse povo. Eles têm ouvidos tapados e não escutam o que eu digo. Eles desprezam a palavra do Senhor e não têm prazer nela. Por tudo isso, estou cheio da ira do Senhor contra eles. Já não aguento mais reter essa ira dentro de mim. Derrama-a sobre Jerusalém, sobre as crianças que brincam na rua, sobre os grupos de jovens, sobre os maridos e mulheres, os velhos de idade bem avançada. As casas onde eles moravam serão habitadas por outros. Estes tomarão
para si as mulheres e os campos, quando eu estender a minha mão sobre os moradores dessa terra, declara o Senhor. Todos eles, do mais humilde ao mais poderoso, são gananciosos. Todos usam a mentira e o engano, inclusive os sacerdotes e profetas. É impossível curar a ferida do meu povo, dizendo que ela não existe, mas os sacerdotes e profetas enganam meu povo com falsas promessas, dizendo: paz, paz, quando a guerra se aproxima rapidamente. O meu povo, que nunca sentiu vergonha em adorar ídolos, vai passar muita vergonha. Eles cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: parem um pouco e pensem. Perguntem qual é o bom caminho, aquele caminho por onde vocês andavam há muito tempo. Se vocês andarem por ele, encontrarão paz e segurança. Mas vocês respondem: não é esse o caminho que queremos seguir. Coloquei vigias para avisar vocês. Escutem com atenção. Quando ouvirem o som da trombeta, vocês saberão que o perigo está perto. Mas vocês responderam: não daremos atenção. Portanto, aqui está o decreto do meu castigo contra o meu povo. Ouçam bem, terras distantes. Ouçam bem, povo de Jerusalém. Ouçam toda a terra. Eu trarei um grande castigo contra este povo, fruto de seus pensamentos carregados de pecado, porque eles se recusam a ouvir as minhas palavras. Eles rejeitaram a minha lei. De que me adianta o doce e perfumado incenso de Sabá? Guardem os seus caros perfumes. Não aceito as suas ofertas queimadas. Os sacrifícios que vocês trazem ao templo não me agradam. Assim diz o Senhor: farei do caminho do meu povo uma estrada cheia de buracos e barreiras. Pais e filhos tropeçarão juntos e ficarão sem esperança. Vizinhos e amigos morrerão. Assim diz o Senhor: vejam os exércitos marchando, vindo do norte, uma grande nação surgindo dos confins da terra. Os seus soldados vêm armados de carros e lanças, marchando em perfeita ordem de batalha. Eles são cruéis e não têm misericórdia. O barulho do exército é forte como o mar. Eles vêm para atacá-la, ó cidade de Sião. Já ouvimos a fama desse exército, e as nações e as nossas mãos ficaram fracas de medo. O desespero tomou conta de nós. Dores nos dominam, como dominam a mulher que dá à luz. Não saiam da cidade para o campo. Não andem pelas estradas, porque os soldados inimigos estão espalhados por todo o país, prontos para matar. Estamos vivendo sob o domínio do terror. Ó minha filha, meu povo, vista roupas de luto, sente-se sobre a cinza e chore amargamente, como a viúva que perdeu o único filho. De repente, o exército da destruição cairá sobre você. Jeremias, eu fiz de você um homem como o que analisa os metais, para examinar o meu povo e determinar o seu valor. Você será uma torre para vigiar o meu povo e provar a conduta deles. Todos eles são rebeldes da pior espécie e vivem espalhando calúnias. São endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. O fole assopra com força, o fogo para separar o chumbo com o fogo. Mas se as impurezas prosseguem em vão, não se separam do metal. Por mais que se esquente o fogo, não é possível separar esse povo de seus pecados. Por isso serão conhecidos como prata impura, porque o Senhor os rejeitou.